Olá, iniciando mais uma live e hoje nós vamos estar conversando com vocês sobre o aumento da longevidade que impõe desafios assim importantes, para a sociedade que precisa se adaptar, A sociedade precisa se adaptar para acolher dignamente os idosos e envelhecentes, os idosos e envelhecentes, porque existem muitas frentes em que essa preparação pode ocorrer. E para estarmos conversando hoje com vocês, eu vou convidar a minha amiga Lena para que juntas a gente possa estar falando um pouco mais sobre esse tema que dentro do nosso canal ele é muito importante, não é verdade? Deixa eu conversar aqui com Lena. A Lena já assinou para mim, já entrou. Oi, Lena, cadê você? Vamos lá. Vou assinar para a Lena também, ela já entrou. Lembrando que hoje nós vamos estar conversando sobre o aumento da longevidade, E aí nós nos perguntamos, quem vai cuidar de nós? Vamos conversar sobre isso? Vamos? Ao vivo a gente tem que esperar um pouquinho, não é? Isso. Oi, A Lina está aqui conosco. Oi, Tânia. Lina, seja bem-vinda. Ainda não consigo te ver, mas te ouço. Eu te ouço também, mas não consigo te ver. Agora eu estou te vendo. Oh, que coisa boa! Que bom estarmos mais um dia, mais uma noite aqui reunidas, querida? Para conversarmos hoje sobre a questão da longevidade e quem vai cuidar de nós. Não é verdade? Vamos lá, Lina. Com certeza, Tânia, boa noite. Boa noite mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui com você, com nossos amigos, seguidores aqui do Instagram e nossos seguidores também lá no nosso canal, no YouTube. Então, é sempre um prazer. E hoje a gente está trazendo um tema tão importante, e é um tema o que eu acho que está movimentando a sociedade como um todo, porque sabemos que a longevidade tem aumentado muito e vai continuar aumentando, e aí a gente fica sempre com aquela interrogação. Se você me permite, eu vou trocar aqui um pouco de ideia com você e com nossos amigos, que é preparar a sociedade para acolher dignamente os idosos, requer uma abordagem holística que envolva colaboração entre governos, entidades privadas, organizações sem fins lucrativos e a comunidade em geral. Então, sabe, é a corrente, todo mundo dando as mãos, porque senão não vai, não é verdade? Então, esse tema que a gente traz hoje, essa não deixa de ser uma preparação. Uma preparação para quê? Não só para a melhoria da qualidade de vida dos idosos, mas também fortalece o que nós chamamos de tecido social como um todo. Então, é só esse recorte, para que para que a gente possa estar começando. Então, é responsabilidade de todos. Estamos diante de uma sociedade longeva, certo? E o que faremos, E aí vai aquela outra pergunta super importante que você fez. Quem cuida de nós? Quem vai cuidar de nós? Como é que esse Estado está preparado? Como é que essa sociedade está preparada para acolher esse idoso? E hoje eu acho que eu dividi até com você, Tânia, mais cedo,
um vídeo que me chamou a atenção, que é justamente, me permita mais esse recorte, mas assim, que é justamente as duas pontas que mais sofrem na sociedade, o idoso e a criança. Um está interligado ao outro, certo? Um depende do outro. O comportamento da criança vai muito definir como é que foi o comportamento dele familiar lá com o idoso, e vice-versa, né? Então, você veja que é um tema que envolve Sim, a todos, né? A todos. Então, vamos lá, Tânia. Né? Eu tenho algumas perguntas para você, porque quem entende do traçado aqui não sou eu. Eu estou aqui apenas para perguntar, curiosa, e exatamente como da mesma forma dos nossos amigos, a curiosidade também é toda minha. Então, se você me permite, eu tenho uma primeira pergunta para fazer a você, para que você possa estar esclarecendo aos nossos amigos exatamente como é que a gente vai conseguir chegar a um denominador comum. Então, Taninha, o tema de hoje, acho que você já deve ter falado na nossa abertura, que é saúde, assistência médica e cuidados preventivos, né, para o idoso. Não é isso? E sim. aí, Tânia, eu vou lhe fazer a primeira pergunta. Com esse aumento todo da longevidade, quais os cuidados preventivos na garantia da saúde do idoso? Responde para a Ótima gente. pergunta, Uhum. ótima, né? Nós vamos estar conversando como terapeuta, né, especialista em neurociências, mindfulness e psicologia positiva, nós vamos estar com você como comunicóloga, nós vamos estar conversando sobre a nossa percepção, o Sim. nosso olhar em relação a esta longevidade e como que o Estado, que as pessoas, que a sociedade está se preparando, se é que está, né, para nos acolher. Hoje, termos 100 anos, somos muitos com 100 anos. Agora, e os nossos cuidados necessários? Principalmente diante desse primeiro ponto, em relação à saúde e à prevenção. A minha sugestão é que deve ser implementado um programa de saúde preventiva, né? Para assim, para detectar e tratar da saúde desse idoso bem cedo, né? Há de haver uma formação efetiva de profissionais da área de saúde, aumentando a especialidade em geriatria, principalmente em geriatria social, quando a gente vê esse idoso dentro do contexto. Então, é muito importante trabalharmos esta infraestrutura de saúde, ampliando e adaptando hospitais e centros de saúde, né? Para atender exatamente as necessidades específicas dos idosos e dos adolescentes. Tá certo, Nina? Respondi a sua pergunta? Sim, sim, eu acho que você respondeu, né, com muita propriedade a pergunta. E eu vou mais adiante ainda. Quando você fala na saúde pública, né? E aí eu tenho uma curiosidade, Tânia, que eu não sei se você vai ter a resposta exata, ou se a gente vai levantar essa bandeira, ou se a gente vai, se tem algum seguidor nosso que de repente possa estar dividindo conosco essa informação. Existe, Tânia, existe algum hospital de idoso, hospital voltado para as necessidades do idoso no Brasil? Eu Sim, Lena. particularmente confesso a minha ignorância no assunto.
Eu nunca ouvi falar. Eu vejo falar em hospital de pediatria, eu vejo falar em clínicas respiratórias, eu vejo falar em hospital de traumatologia, certo? A gente escuta falar isso aí tudo, mas um hospital realmente que acolha, certo? Esse idoso, com toda a demanda que ele necessita, certo? Essa geriatria, que não é só você alimentar, dar um banho e colocar na cama, né? A geriatria, ela engloba, né? Ela tem uma extensão muito grande. Eu nunca ouvi falar, Tânia, e confesso que a minha ignorância. E a pergunta fica aí para você. Existe algum hospital no nosso país voltado exclusivamente para o idoso? Sim, Lena, existe sim. Existem alguns hospitais especializados no atendimento de idosos no Brasil, e são conhecidos como hospitais do idoso, né? Nós podemos Sim, citar inicialmente o Hospital Zilda Arnes, né? Ele fica em sim, Curitiba, né? Mas nós temos também o hospital no Rio de Janeiro e temos também em São Paulo, né? Então, nós sim, temos no Brasil. No Rio de Janeiro nós temos 2 hospitais, né? E lá em São Paulo nós temos um hospital, que ele é voltado exclusivamente para o atendimento do idoso. Mas sim, eu te confesso, isso no Sudeste, no Sul e no Sudeste, nós temos sim, 3 hospitais conhecidos. Gostaríamos até de termos assim, se algum dos nossos ouvintes, né, souber de mais alguns hospitais para os idosos, que coloque para a gente também, para que nós tenhamos conhecimento. Mas do sim, que eu conheço, em Curitiba, Zilda Arnos, nós temos mais 2 hospitais, que são hospitais voltados realmente para esse atendimento específico em relação aos idosos. Mas é muito pouco, né? O censo, pouquíssimo. eu tenho um censo de 2020, em que somos 28% da nossa população. Somos muitos. E basicamente nós tenhamos conhecimento 4 hospitais voltados para o idoso. É muito pouco. Nós Pouquíssimo. sabemos que nós temos características específicas, só nossas. Nós temos necessidades quando chegamos para um atendimento médico, que é diferente das necessidades de uma criança, de um adolescente, de um adulto. Nós já estamos com alguns problemas que são inerentes à nossa idade, né? Problemas circulatórios, problemas de locomoção, problemas de audição, problemas de visão. Faz parte da envelhecência. E muitas das vezes chegamos no hospital comum, que não é especializado no atendimento a idosos, e ficamos com algumas necessidades, algumas demandas não cumpridas. Mas eu posso te informar que temos esses 4 hospitais efetivamente voltados para o atendimento ao idoso, né? Destacando o hospital de Zilda Arnes, né? Que lá é lá em Curitiba, no Paraná, e mais 2 no Rio de Janeiro e mais um em São Paulo. Ao Isso, decorrer do nosso tempo, vai colocando o nome deles também, tá certo, querida? certo. Pois Que bom, porque eu fico feliz, porque confesso para você que é a minha ignorância, eu não sabia da existência desses hospitais do Sudeste. Agora, assim, quando nós falamos das demandas do idoso, vale salientar também que um hospital direcionado para idosos, né, nós não podemos esquecer das demências, certo? Das sim. doenças que dizem que é a doença do século, não sei, né? E também a razão do porquê, não sei. Esse é outro assunto que podemos trazer em outra live. Mas, assim, as demências, e a gente sabe que demência a gente dá o nome de Alzheimer, mas a gente sabe que não é só Alzheimer, que existem outros tipos de demência. Então, o acolhimento a esse paciente, a esse idoso, ele tem que ser muito especial,
porque ele chega com suas dores, ele chega desorientado, sem saber exatamente, às vezes até dizer o que está sentindo, dependendo da idade, dependendo da condição emocional, né? Do domínio que ele tem ainda sobre sua própria vida. Então, seria bom se a gente pudesse falar para os nossos dirigentes públicos, não é? Que de repente tivessem um olhar mais carinhoso, mais acarinhado para essa população que cresce de uma forma assustadora, né? E que, enquanto dirigentes do povo, enquanto cada um no seu cargo público, seja governador, prefeito, vereador, deputado, não importa, presidente, que tem esse olhar um pouco mais delicado, porque é uma realidade, e a gente sabe que a gente tem um sistema único de saúde que é bom, nós temos um Sim, excelente sistema único de saúde, mas que está totalmente, não é da agora, há muito tempo, ele já está totalmente, digamos assim, estourado, né? Ele atende, existe uma qualidade de serviço de excelência, mas a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. Então, se consegue fazer essa divisão, talvez o idoso possa ser mais acolhido nas suas necessidades, até no Sistema Único de Saúde, que vai atingir a classe que realmente não tem condição de enfrentar um tratamento geriátrico, e que a gente sabe que não é barato. A gente sabe que as necessidades do idoso, a gente sabe que para você cuidar de um idoso bem, certo? Não é barato, certo? Pesa no bolso. Então, seria bem interessante, né, que as nossas autoridades tivessem um olhar mais acarinhado, mais carinhoso para essa população, né, não, Tânia? com certeza, Lena. Porque com o aumento da longevidade, é essencial, né, a gente adotar uma abordagem sempre preventiva, né, para garantir a saúde e o bem-estar dos nossos idosos, de nós Uhum, mesmos, né? uhum, Alguns cuidados importantes, ele inclui a assistência médica efetiva a nível, como nós já conversamos, de hospitais para idosos, preparados, equipados, com mão de obra especializada para nos sim, atender. Mas existem alguns cuidados, algumas necessidades nossas específicas, como você mesmo já disse, que vai depender deste olhar generoso, né? sim, Que vai depender desse olhar dos nossos governantes diferenciados, não é? Para que sim, possamos ter acolhida as nossas necessidades. Mas também sim, nós podemos ter alguns cuidados que são importantes, que incluem a prática dos exercícios físicos, que inclui uma alimentação equilibrada, balanceada. Vamos comer comida de verdade, não é? É muito vida importante. de verdade é ótimo. Porque a gente, de repente, está cada dia deixando de comer o feijãozinho com arroz, os legumes, Sim, as sim, proteínas, não é? sim, Entra naquela história dos alimentos, né, pré-prontos e que não são saudáveis. Não é comida de verdade, tá certo? Comida de verdade são os nossos legumes, são as nossas frutas, são os nossos, né, feijãozinho com arroz, tão importante, tá com certo? Então, certeza, o que com é certeza. nós temos também, você trouxe uma questão importante, que é a questão da saúde mental. Nós temos que ter estímulos efetivos para termos atividades mentais que garantam a nossa jovialidade cognitiva. E é possível. Sim, Hoje nós sabemos que existe a plasticidade neuronal e isso sim, faz com que os nossos neurônios eles se adaptem
Eles começam a ter uma adaptação. Antigamente pensávamos que não. Morria e acabou. Não é verdade. O tempo inteiro, enquanto houver vida, nós estamos gerando, sim, criando, sim, novos neurônios que vão fazendo essa adaptação, essa neuroplasticidade, e nós vamos estar estimulando cada vez mais a nossa mente para que não tenhamos um declínio cognitivo tão acentuado que nos leve a esses tipos de demências. Né? Porque ao vivermos mais, a nossa capacidade efetiva, ela tranquilamente ela começa a diminuir. Mas não significa que desapareçam, não. Nós podemos estar estimulando, tá? Nós devemos ir para a academia, tá? Nós devemos fazer musculação. Nós devemos fazer aeróbica, sim, nem que seja dentro de casa, andando, fazendo. Né? A internet está cheia assim, de vários instrutores que gratuitamente nos orientam. Vamos fazer sim, vamos movimentar o nosso corpo. Nós somos animais, tá? Nós somos animais, sim, né? Parece que é meio pesado, mas não, né? Humano ou animal, Mas sim, somos sim. tá? Somos animais conscientes, muitas das vezes, outras vezes não. Mas quando nós tivermos os nossos arroubos de consciência, vamos lembrar que nós não nascemos para vivermos parados. Não nascemos mesmo. Nós temos que estar em movimento. Quanto mais nos movimentarmos, melhor para o nosso cérebro, melhor para os nossos músculos, melhor para a nossa saúde física, mental, diria até que espiritual, tá certo? Uma outra Com questão certeza. muito importante para mantermos a nossa sanidade física e mental são os relacionamentos. Dentro da psicologia positiva, nós instruímos os nossos clientes para estar constantemente buscando as relações saudáveis, valorizando essas relações saudáveis. Relações com os amigos, relações amorosas, sim, por que não? Né? Existe uma ideia equivocada de que o idoso não sente, não ama, não se apaixona por invenção, tá? A gente ama, sim. A gente se apaixona em qualquer idade e é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a criança que fomos, a adolescente que fomos, o adulto que fomos, permanece dentro da gente. E a qualquer momento ela pode eclodir. E hoje, com muita sapiência, tá? Com um olhar crítico, mas um olhar também de um lugar de autoridade. Tipo, quero isso, não quero aquilo, vou fazer assim, não vou fazer assado. Entende? Hoje nós temos um lugar de conforto para vivenciarmos e experimentarmos o que for possível, dentro dos nossos limites, dentro dos nossos valores, mas sempre experimentando sim, tá? Essa história de velhice existe a nível social. A velhice é uma invenção social, tá certo? Nós ficamos idosos, nós não ficamos velhos. Velho é algo que não tem mais serventia nem utilidade, tá? Esse adjetivo ou substantivo comum, que é velho, não nos cabe. Não cabe mais para esses idosos da nossa geração. Lembrando que nós somos uma geração que queimamos sutiã em praça pública, que fizemos direito de estoque, que revolucionamos a forma de amar, que criamos várias formas de família. Não é? Fomos nós que criamos isso. Quem há de dizer que um jovem como Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, a saudosa Rita Lee, é velha? Não, não são velhos. Podem estar idosos, não é? Mas velho não. Porque, então, cumpre a nós outros que fizemos tantas revoluções, que vivemos 2 séculos tão distintos, né? Século XX, estamos já no século XXI. Cumpre a nós exigirmos dignidade para a nossa velhice. Não essa velhice do que não presta, mas uma velhice de envelhecência. Essa filosofia da envelhecência, ela traz em si uma dignidade, um querer ter voz, ter voto,
ter palavras finais também, dizermos o que queremos, o que não queremos, porque nós fomos este jovem, este adolescente, que estivemos durante todo o nosso período de vida revolucionando. Então a proposta é que revolucionemos agora, neste período de envelhecência. Tá certo, Helena? Tá certíssima, Tânia, certíssima. E é muito interessante o que você traz na sua fala, porque além da preocupação que nós temos com essa sociedade que está envelhecendo, e o tema que trouxemos hoje, né, o que é que a ação governamental, nas políticas públicas, privadas, estão fazendo ou estão atentas para o acolhimento desse idoso, né? Nunca do velho, mas do idoso, de extrema importância, mas também, na sua fala, chama bastante atenção que a prevenção em tudo, a prevenção em toda e qualquer idade que você esteja, certo? A prevenção. A medicina é preventiva, certo? Hoje nós temos realmente uma medicina preventiva. Então, a prevenção é que vai ajudar muito a esse idoso a ele chegar com saúde. Vai chegar com alguma dificuldade, o passo vai ficar um pouco menor, certo? Não vai poder correr, não vai poder. Entenda, mas vai chegar bem, porque a prevenção vai ajudar. E a prevenção está aí em tudo que você pontuou, certo? O exercício, o nosso corpo é uma máquina, e toda máquina parada, ela enferruja, certo? As engrenagens não funcionam. E nosso corpo é perfeito, certo? Sim. Se você anda, você movimenta absolutamente todo o seu corpo, certo? Sim. Você passa mensagens automaticamente. Aquele andar não é só andar. Naquele momento que você está andando, certo? O seu corpo, as suas células, todas elas estão mandando informações para o corpo inteiro, para essa máquina inteira, certo? Então, a prevenção. E para os nossos colegas da envelhecência, a gente gosta muito de pontuar, né, Tânia? Autocuidado, autocuidado. A gente vai e volta e para no autocuidado. Sim. Autocuidado. Porque se você desenvolve o seu autocuidado, você está, sabe, assim, a passos largos para uma envelhecência, para entrar na idade realmente idosa, certo? Com um domínio ainda sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sobre os seus quereres, certo? Sim. Então, é necessário que o idoso tenha essa consciência, ele tem que se autocuidar, ele tem que se autoajudar para que Sim. as ajudas externas, quando cheguem, já encontre, digamos assim, um terreno, digamos assim, um terreno já fértil para que esses outros cuidados cheguem. A gente sabe também, Tânia, você, lógico, sabe disso, e eu sei porque gosto de ler e leio muito sobre, em relação às demências, o não exercício, a falta de exercício, a falta de exercitar-se, certo? Eles têm um peso imenso nas demências. Porque Sim. quando você não se movimenta, esse cérebro deixa de ser oxigenado no que Sim. ele precisa. Não é verdade, Tânia? Na expansão que Verdade. ele precisa. Então, somos uma máquina perfeita, uma máquina perfeita, certo? Isso. E que temos que realmente ajudar. E a ajuda é no autocuidado. Isso é verdade, querida. Isso é verdade. E aí você traz, né, com muita sapiência que o autocuidado ele é meio caminho andado para a nossa felicidade. Quando nós chegamos na envelhecência, algo que é muito importante para todos nós é liberdade e segurança. É muito importante para nós.
termos liberdade e segurança. E esta liberdade de ir e vir, ela é garantida se nós temos o domínio do nosso corpo físico. E a questão da segurança é estarmos rodeados com uma corrente do bem, com uma rede de apoio compostas por profissionais, tanto da área da saúde, quanto da área da amizade, né? Termos condições efetivas de expressarmos os nossos desejos, termos autonomia diante do nosso querer, é muito importante. Quando nós falamos em saúde pública, quando nós falamos em prevenção, nós estamos pedindo aos nossos governantes que abram, que criem este olhar, né, para uma unidade, para unidades de saúde voltada para o atendimento do idoso especificamente, façamos um trabalho de prevenção também, mas principalmente que cada um de nós tenha o autocuidado. Sim. Se nós não fizermos, nós, quem vai fazer, não é? Exatamente. Nós vivemos numa sociedade que está vivenciando pela primeira vez cuidar de longevos. Exatamente. Ninguém foi preparado, não. Ninguém teve muito preparo em relação a isso, não. Então, como nós viemos, como eu disse anteriormente, desbravando, realizando, criando, inovando, nós também agora, na nossa envelhecência, temos que ter este olhar para o que queremos daqui para frente. E para isso, nós temos que ter muito cuidado com a nossa saúde emocional, né? Vamos cuidar muito das nossas emoções, né? O nosso cérebro, ele é uma máquina perfeita, mas ele depende, para o seu bom funcionamento, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente faz com o nosso corpo físico. Se nós nos exercitamos, nós colocamos na nossa corrente sanguínea 2 ou mais hormônios importantíssimos, né? Nós colocamos a ocitocina, nós colocamos a serotonina, né? Sim. Que são hormônios importantíssimos para o nosso bem-estar, para a nossa saúde física, mental e espiritual. Agora, vamos trabalhar as nossas emoções para que possamos desfrutar da nossa liberdade com segurança e, principalmente, sendo dono do nosso querer. Acho importantíssimo que possamos ser dono do nosso espaço, ser dono do nosso querer, independente da nossa idade, certo? Que possamos dividir com todos, mas que da pele para dentro tenhamos controle total. E isso a gente adquire, voltamos a dizer, frequentando, estabelecendo cuidados de saúde, estabelecendo boas relações sociais, termos esta rede de apoio é muito importante, nos permitirmos estarmos lendo, conhecendo, praticando, experimentando, amando, muito importante, para que possamos viver uma vida plena, principalmente na nossa envelhecência. Plena, para que possamos ser justo e fiel em relação às informações, eu gostaria de citar o nome dos 2 hospitais que eu citei no início da nossa conversa. Sim. Nós temos, inicialmente, o Hospital para Idosos Hilda Arnes, que fica exatamente em Curitiba, no Paraná, mas nós temos o Hospital Geriátrico e de Convalescentes Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, e também o Hospital Geriátrico e de Convalescentes Dr. Cândido Ferreira, em São Paulo. Também no Rio de Janeiro, temos o Hospital Estadual dos Lagos. E se tivermos mais alguns outros hospitais que os nossos seguidores possam estar nos informando
para que possamos estar socializando e que possamos também estar cuidando efetivamente da nossa saúde física. Tá certo, Helena? Certíssimo, Tânia. Eu fiquei muito feliz em saber que existe, porque, volto a dizer para vocês, eu não sabia da existência desses hospitais. E no nosso estado, eu não tenho nenhuma referência. Mas se algum amigo nosso, algum seguidor souber de algo, não é, Tânia? Por favor, entre na nossa página e deixe lá uma informação para a gente, porque é de extrema importância. De saber que realmente esse idoso ele tem esse local onde ele pode realmente cuidar das suas dores de uma forma diferenciada. E só complementando o que Tânia disse, falou na fala de Tânia, hoje nós trouxemos esse tema, acredito que na próxima semana Tânia vai estar disponível para que a gente possa estar trazendo um outro tema, seguindo, nós temos aí uma sequência de temas, né, para justamente ainda continuando falando sobre isso, o autocuidado. Eu deixo aqui, assim, eu só posso dizer para vocês o seguinte, meus amigos, a felicidade, ela existe em qualquer idade, em qualquer momento da sua vida. Mas não aquela felicidade plastificada. E quando eu digo felicidade plastificada, eu não estou me referindo às coisas cirúrgicas, né? Aos atos cirúrgicos. Eu estou falando aquela felicidade que sai de dentro de você, sabe? De dentro para fora, que flui de uma forma muito leve. E isso a gente consegue muito com o autocuidado. A gente consegue muito quando a gente faz exercício, quando a gente opta pela meditação, quando a gente se permite parar e orar, rezar, olhar, contemplar a contemplação, contemplar o universo, contemplar uma paisagem, certo? A sua própria rede de apoio. Então, vejam, chegar à envelhecência, chegar ao estado de idoso, não é ruim, como se diz. Claro que a gente tem os desgastes, claro que a gente tem. A gente não está querendo aqui passar, sabe, passar pomadinha, digamos assim, nas dores. Claro que sim, mas o idoso fortalecido, o idoso que tem o autocuidado, o idoso que procura se formar, o idoso que escuta a música, que dança, que namora, que ama, que se permite, que é curioso, que continua com a curiosidade, continua com o olhar curioso, aquele olhar curioso que a gente tem lá atrás, na primeira infância, na segunda infância, ele só vai desaparecer se nós realmente, verdadeiramente quisermos que ele desapareça. Mas se pudermos guardar esse olhar curioso lá da nossa infância, vivendo a nossa idade do momento, enquanto idosos, vamos conservar, porque é isso que vai fazer, é isso que vai nos fortalecer, é isso que vai continuar fazendo com que possamos ter autonomia na nossa vida, certo? E passar sabedoria, passar alegria, passar também as nossas dores, contar um pouco das nossas dores, como conseguimos ultrapassar. Gente, uma vitória, os idosos, certo? Quando eles conseguem ultrapassar seus próprios obstáculos, vencer seu próprio caos. Olha que exemplo maravilhoso de força, de vontade de viver, de alegria de viver. Então, não podemos perder essa alegria, não podemos perder esse olhar. E tudo isso a gente resume no autocuidado, que Tânia falou de uma forma tão fantástica, né? De tudo que a gente precisa fazer para manter essa máquina realmente funcionando e a gente sair por aí distribuindo sorrisos frouxos, não é, Tânia? Muito mesmo, Lena, muito mesmo. Eu acho que para hoje era esse recado que nós gostaríamos de deixar
para vocês, Sim, acrescentando que a tudo isso nós colocamos uma dose bem grande de gratidão. Sejamos sim, gratos todo instante. Vamos agradecer por tudo que temos e por tudo que ainda vamos vir a ter, tá certo? Lena, muito obrigada por esses momentos tão importantes. E vocês outros que aqui estão nos ouvindo, se puder estar compartilhando essa live, vai ser importante. Puder se inscrever em nosso canal. Nós temos também um canal lá no YouTube, que é Vida Plena na Envelhecência. Seria uma honra encontrar com vocês lá, tá certo? Então, boa noite e fiquem com Deus. boa noite.